Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Plena Vida, o programa que tem como objetivo trazer para você temas instrutivos e estimulantes que possam trazer mais qualidade de vida, mais plenitude de vida. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que vai trazer um assunto, um tema muito gostoso. Sabe aquele cafezinho nosso de todo dia? Aquele cafezinho, aquele aroma delicioso que significa que você tem que acordar? Então, sobre ele que nós vamos falar. Existem muitas pessoas que não vão para a vida, que não acordam enquanto não tiver um cafezinho, né? Então, nós vamos falar sobre o café, a plenitude de tomar um bom café. Nós estamos trazendo hoje o André Mendes. O André Mendes é formado em rádio e TV, especializado em marketing digital, tem formação como barista e latte art, é assim que se fala? Pelo Sofá Café, idealizador do Café com Like no Instagram e Facebook. Olá, bom dia, André. Bom dia, Mera, bom dia. Muito obrigado. Como você está? Já tomou seu cafezinho hoje? Já tomei meu cafezinho hoje, acordei cedo, já logo preparei aquele cafezinho gostoso, porque não tem como acordar de verdade sem um belo café. André, vamos começar? Eu quero que você me explique como que surgiu o teu interesse pelo universo do café, já que você é formado em rádio e TV, trabalha em marketing digital. Como que surgiu esse teu interesse pelo café? O meu interesse pelo café veio como qualquer outra pessoa. Sabe aquele cafezinho da hora do almoço? Você almoçou, desceu para trabalhar, estava trabalhando, desceu para almoçar, e aí, vou tomar um cafezinho. E eu trabalhava em 2013 na região da Paulista, que é um local que tem muitas cafeterias, né? E eu quis, porque sim, por acaso eu quis conhecer uma cafeteria diferente cada dia. Eu queria conhecer uma cafeteria diferente cada dia. E foi assim que eu acabei conhecendo muito do mundo do café, conhecendo diversas cafeterias, tipos diferentes, baristas diferentes, tomava café desde hotéis até botecos, né? Eu precisava conhecer, eu queria saber como é que funcionava. E assim começou meu interesse mais profundo assim, no mundo do café. Pela história do café. Bom, então explica para a gente, para quem está nos ouvindo, quais são os principais benefícios do café, falando sobre o prisma biopsicossocial do indivíduo. Porque quando a gente fala de café, a gente tem uma visão bem ampla, não é verdade? É verdade. O café, ele tem um benefício, tem vários benefícios, né, que a gente conhece apenas alguns, assim, a gente acha que deixa mais esperto, mas na verdade ele tem vários benefícios físicos, né, porque além de possuir muitas vitaminas e muitos nutrientes importantes para a gente, ele também estimula o metabolismo, ele deixa você mais esperto, mais ativo, mais prático, tanto que ele é muito indicado para quem quer estudar e focar, assim, sem a necessidade de criar grandes coisas. Eu preciso trabalhar, preciso focar, ele ajuda a gente a focar nisso, né? Ele também melhora o fígado, deixa a gente mais saudável, ele previne diversas doenças também, reduz o risco de diabetes, reduz o risco de diversos... de alguns tipos de câncer. Ele, inclusive, pelo contrário que muitas pessoas acham, ele, inclusive, te ajuda a dormir melhor. Ele também faz com que você estabilize, na verdade, o seu humor, o seu ânimo, te deixando mais feliz e, consequentemente, dormindo melhor. Olha só, esse é um tema realmente interessante, porque eu também durmo bem se eu tomar o café à noite. Mas muitas pessoas dizem que não. Se você toma o café à noite, você não consegue dormir. Então explica bem para que todos entendam isso que você acabou de dizer.
O que acontece também, o que influencia é aquela questão que a gente sempre fala, que tudo em excesso faz mal. Até mesmo água em excesso faz mal. Se você tomar Você morre afogado, né? É verdade. Se você tomar uma pequena quantidade de café um pouco antes de dormir, ele não vai te fazer mal. O que diferencia é a quantidade de café que você está tomando. Por exemplo, existem alguns tipos de cafés que também possuem mais quantidade de cafeína. O que diferencia é o tempo que a água fica em contato com o café. Por exemplo, se você for tomar um expresso, o expresso ele fica poucos segundos a água em contato com o pó do café. Já, por exemplo, se você faz num café, numa prensa francesa, em onde a água fica diretamente ligada no café, o que vai acontecer? Ela vai absorver mais cafeína. Consequentemente, vai acabar influenciando no sono que você espera ter, né? Então é indicado que você tome algum cafezinho mais leve, algum expresso, algum coado, até mesmo um café moca, né, da italiana, que eu acho que é bem indicado para quem está querendo só relaxar de noite. Tá. E aquela história que a gente ouve de que a água que você vai passar no café não pode ser fervida, tipo 007, né? É mexido, não é batido, é fervido, não é fervido, como é que é essa história? O ideal é que o café ele passe pelo pó quando tiver em torno de 90 a 95 graus Celsius. Porque se ele estiver acima, se ele passar de 100 graus, ou seja, né, em estado de ebulição, ele vai queimar o pó do café e vai acabar influenciando. Exatamente. Ele acaba influenciando no gosto do café porque ele meio que queima o café. Por isso que o ideal é ficar entre 90 e 95. Claro que não é todo mundo que tem um termômetro para medir aquilo. Então, o que eu costumo indicar? Eu costumo indicar que você pode até ferver, mas você espere alguns minutos depois de fervido. Ferveu a água, espera uns 4, 5 minutos assim, para a gente ter uma segurança de que a temperatura baixou. 4, 5 minutos. É mais ou menos isso. Tudo depende também do clima, né? Mas uma média de 4 ou 5 minutos é um período seguro para garantir que ele já desceu a temperatura suficiente para você ter mais segurança na hora de passar o café. E às vezes, aquele sabor amargo que a gente sente do café, tem a ver com a qualidade do café ou com essa água que passou do ponto, por exemplo? Na maioria das vezes, é realmente ligado à qualidade do café. Uma coisa que diferencia muito a qualidade do café é a torra dele e a forma como foi feita a colheita dos grãos. Isso acaba tendo mais influência, porque existem diversos tipos de cafés, né? Os cafés tradicionais, superiores, gourmet, e isso, os cafés mais tradicionais, que são os cafés que nós estamos mais acostumados a tomar, que são aqueles cafés que a gente compra no mercado, esses cafés, eles não têm uma alta qualidade na colheita dos grãos. Então, os grãos acabam vindo gravetos, acabam vindo algumas casquinhas, algumas coisas que não deveriam estar lá. E conforme os grãos eles vão para a torra, quanto maior a torra, mais você consegue esconder esses defeitos que tem nos grãos. Olha que interessante. Então, eles deixam o café mais torrado, porque acaba, consequentemente, escondendo esses defeitos e o gosto fica mais amargo. Mas então, André, por que o café brasileiro é tão famoso no mundo inteiro e é considerado como o melhor café do mundo? Então, o café brasileiro, ele é conhecido no mundo inteiro por conta do Brasil ter mais ou menos 1/3 da produção do café mundial. O Brasil, ele possui mais de 40% do mercado mundial de café. Por isso, o Brasil ele é forte em questão comercial. Ele também possui bons produtores, nós possuímos boas fazendas que produzem cafés ótimos. Mas numa questão
mundial, a gente é conhecido pela produção, não necessariamente pela qualidade. Entendi. André, explica agora pra gente o que é o café gourmet. Que agora, hoje em dia, a gente ouve muito sobre esse termo, né? Brigadeiro gourmet, café gourmet, o que significa essa expressão? Né? Sem gourmetizar, digamos assim, a questão de gourmet, né, da palavra, ele é um nível de qualidade que foi determinado pela ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. Nós temos três, que nem eu disse agora há pouco, né? Nós temos três, digamos que níveis de qualidade, que é o tradicional, o superior e o gourmet. Eles são divididos por nota, dependendo de como foi feita a colheita e como foi feita a torra. Isso é determinado uma nota, que essa nota vai indicar se é um café tradicional, um café superior ou um café gourmet. O café gourmet é o café que tem a maior nota. Ele chega a ter uma nota de 7,3, 7,5 até 10. Se tiver dentro Mas essas notas vêm no pacote? Não. Se a pessoa, o consumidor mais simples, vai no supermercado, ele consegue ver essa nota nos pacotes ou não? Geralmente eles não colocam. Geralmente é colocado nos cafés superiores e gourmet, eles colocam sim. Porque é uma forma de se vender, é uma forma de falar, olha, meu café é um café superior, olha, meu café é um café gourmet. De acordo com a ABIC, a gente tem uma nota de X, de 8, de 9, enfim. E aí acaba, e aí vem no rótulo mesmo. Mas tradicionalmente não colocam. Não colocam, tá? Porque já é aquele que muitas vezes podem ter restinhos de folhagens, como você disse, não é? Isso, exatamente. Entendi. E me diz uma coisa, quais os países que você já experimentou o café e quais os que você mais gostou? Antes mesmo do Café com Like, eu já fazia questão de visitar cafeterias e não importa onde eu fosse, né? Tanto que até mesmo nos Estados Unidos eu acabei procurando cafeterias, sem antes ter essa intenção, né? Mas eu acabei procurando boas cafeterias. Eu encontrei uma cafeteria colombiana lá que era sensacional. Mas com o Café com Like, eu já fui para Portugal, já conheci diversos cafés em Portugal. Eu conheci muitas cafeterias também na Alemanha, na República Tcheca. E eu acho que quanto mais a gente procura, mais novidade a gente acaba encontrando. O legal de ter conhecido cafeterias na Alemanha, que Berlim é a base de onde sai o café para o resto da Europa. Pera. Essa informação é bem diferente, não sabia disso. E acredito que muitos dos telespectadores também não sabiam. Como é que é? Da Alemanha que vem todo esse know-how, é isso? A Alemanha é o ponto de entrada do café na Europa. Quando o café chega na Europa, ele chega normalmente pela Alemanha e da Alemanha, eles vão, né, no caso de Berlim, acaba sendo espalhado para o resto da Europa. Porque eles acabaram encontrando um bom caminho comercial através da Alemanha, ou seja, na região de Berlim você acaba encontrando cafés muito bons e boas cafeterias, justamente por conta disso, por uma questão prática de comércio, né? Acaba que se tornou uma boa referência para cafeterias. Então, sempre que alguém for para Berlim, eu aconselho procurar boas cafeterias, assim, que lá com certeza é um ótimo lugar para você procurar. Legal. Nós vamos passar algumas fotos de alguns locais. Você sempre tira umas fotos bem inspiradoras que eu vi no teu Instagram, no teu Facebook. As fotos que você tira são muito bonitas porque tem um fundo da cidade, né? Um fundo que simbolize a cidade e daquele cafezinho com biscoitinho, com chocolatinho.
Então nós vamos passar aqui algumas das cafeterias para que o público veja e se inspire. Quais são as cidades mesmo que você elegeu como as melhores? Lisboa, né? Lisboa, teve em Porto, Berlim. O que acontece é que às vezes eu valorizo muito a experiência, não só necessariamente o café. Eu acho que tudo que envolve o momento que você está tomando o café vale a pena. Às vezes o café nem é a coisa mais maravilhosa, mas a experiência daquele momento é muito legal. Por exemplo, teve uma... Conjunto, né? O combo. Exatamente. Teve uma cidade que se chama Rothenburg ob der Tauber, que fica na Alemanha. E vou nem arriscar repetir esse nome. Então, a cidade de Rothenburg, ela é uma cidade muito bonitinha, assim, ela tem várias cidades, tem várias casinhas, daquelas casinhas com aquelas listrinhas, que eu esqueci o nome agora, mas ela é uma cidade bem medieval, então você acaba tendo uma experiência incrível, como se você estivesse numa cidade medieval, tomando um cafezinho. É muito legal esse tipo de coisa. Em 1400 Exatamente. Tem uma outra cidade na Alemanha chamada Lenzberg, que tem uma torre, que ela inspirou a Rapunzel. Foi de quando veio a história da Rapunzel. Então, eu tomei um café da manhã, né, que eles chamam de Frühstück, debaixo... Nós temos essa foto aqui? Temos essa foto aqui? Legal, a torre da Rapunzel. Então, é debaixo que a gente tomou um Frühstück, né, que é o café da manhã em alemão, e essa experiência... Como chama? Eu não vou arriscar repetir, não. Não, tudo bem. Algumas palavras em alemão são difíceis. Assim, você vai falar alguma palavrinha curtinha, você vai ver, você falou praticamente o alfabeto inteiro em uma... É um trava-língua, né? Exatamente. Deveria ser fácil para o fonoaudiólogo daqui, mas ainda não arrisquei. Mas vou arriscar um dia, pode deixar. Com certeza. E o que rodeia a experiência que eu acho incrível, sabe? A ideia de você conhecer novos lugares, ter uma boa visão de algum lugar histórico, de mais de 1000 anos de idade, sabe? Você poder tomar um café onde tanta história, tantas civilizações passaram por ali, isso acaba trazendo uma experiência incrível que com certeza vai ficar sempre guardado no coração. É aquela coisa que a gente falou agora há pouco, do estímulo biopsicossocial. É aquela sensação que você dá aquele suspiro e curte aquele momento. Aquela sensação de plenitude mesmo, né? Exatamente. O café não é só tomar um cafezinho, né? Ele já passou disso, ele já é uma coisa completamente humana, né? O café é a segunda bebida mais tomada da história, assim, ele só perde para água, sabe? Olha, interessante. De consumo no mundo, sim. De consumo no mundo, só se toma mais que o café, a água em si, né? Isso realmente faz parte do ser humano, não só meu ou seu, na verdade faz parte da vida do ser humano. É que nem tomar uma água, que nem viver, é tomar um cafezinho. Sempre... Por isso essa sensação de plenitude, né, André? Exatamente. Essa sensação de plenitude que traz para o indivíduo nesse momento do cafezinho. Porque muitas vezes ele está compartilhando esse momento com uma pessoa agradável, né? Alguém da família, um amigo, então tudo vai para o cafezinho, né? Eu lembro também que quando eu estive visitando minha família em Portugal, tudo terminava em café. Tudo terminava em café, era muito legal. Vera, e algo muito interessante se dizer que assim, o café ele é conhecido, o costume do consumo do café, ele é conhecido pelas ondas do café, né? Ondas? Café tem ondas, André Mendes? Sim, tem ondas. Como que é isso? A primeira onda do café foi mais ou menos no final do século XIX, início do século XX. O café ele era apenas uma commodity, assim, muito importante para o Brasil, né? Ele era só basicamente comercializado, ele era uma coisa
assim, comum e ele é só tratado como um produto para industrial, para se ter em casa, para se consumir. Tudo bem. Aí lá pelos anos 60, na década de 60, nos Estados Unidos, começou a que a gente chama de segunda onda do café. Foi quando começaram a ter lojas de café. Foi quando surgiu diversas lojas, tipo Starbucks da vida, por exemplo. Que foi quando as pessoas começaram a procurar uma melhor qualidade do café. Eles estavam saindo da ideia de tomar um café em casa e começaram a procurar cafés em outros lugares. Né? Ok. Partiu daquela ideia de simplesmente tomar o café em casa, como, vamos sair para tomar um café? Foi na década de 60 que começou, que é quando surgiu a segunda onda do café. E agora nós estamos passando pela terceira onda do café, que essa é a nossa onda. O que é a terceira onda do café? É a terceira. Essa é a nossa onda. Que a gente está surfando agora essa onda, né? Que é a café. Estamos surfando na terceira onda do café. Estamos 2020, nós estamos surfando nessa onda. Como é que é isso? Exatamente. A terceira onda do café é quando a gente começou a querer buscar um café melhor. A gente começou a ignorar necessariamente tomar um café por tomar um café, e sim começamos a procurar cafeterias pequenas que trouxessem cafés de bons produtores. Sabe aquele negócio, você já pode ter visto em cafeterias, que você consegue saber até que fazenda que veio aquele café, sabe? Aquele café veio da fazenda do seu Toninho de Quintal do Bom Jesus, sei lá da onde. Você tem essa informação, você sabe quando foi feito, você sabe por quem foi feito, você sabe qual que é o tipo de torra, qual que é o tipo de fermentação, qual que é o tipo de extração do café. Você tem todas essas informações e é o que a gente está vivendo agora. Por isso que hoje... É uma experiência única, né? Exatamente. Uma experiência bem individualizada, né? Exatamente, porque você consegue aprender, as pessoas começam a entender assim, qual que é a nota sensorial, sabe aquele lance do vinho, sabe? Esse aqui tem notas de chocolate, esse aqui tem perfume, não sei daqui. É justamente isso, as pessoas começam a entender que o café tem muito mais. E as pessoas começam a ir... Exatamente, é muito legal, porque as pessoas começam a ir atrás de cafeterias. E eu sou um reflexo dessa terceira onda. Eu sou uma pessoa que quis trazer para as outras pessoas essas experiências. Quero trazer mais informações, mostrar novas cafeterias, trazer mais experiências. E é o que a gente está vivendo agora. Muita gente também acredita que nós teremos uma quarta onda do café, que é o que está por vir, assim, que a gente não sabe necessariamente como ela vai ser, né? Porque a gente mais fala da época histórica depois que a gente passou dela, né? A gente não necessariamente determina como que ela é enquanto a gente está vivendo. Mas... Então, em breve, a quarta onda do café, aguarde. Em breve, a quarta onda do café. Se falam até que a gente está passando já estamos nessa quarta onda, né? Mas é aquele negócio, com o tempo a gente acaba entendendo melhor o nosso momento. Tá certo. E me diz uma coisa, aqueles desenhos que se faz na espuma do café, como que é chamado? Como que surgiu essa onda, vamos dizer assim? Esse é o latte art. A gourmetização. Esse latte art. Esse é o latte art. Ele surgiu do cappuccino, né? Ele surgiu do cappuccino, né? Porque o cappuccino, ele tem aquela forma dele e algumas pessoas acabaram se divertindo fazendo desenhos, descobriram que dependendo de se você está mais perto, se você está mais alto, você consegue ter traços diferentes conforme a espuma cai no café. E se você estiver mais perto, é um traço mais grosso. Se você estiver mais alto, ele vai cair e vai direto para o fundo. E aí significa que você consegue fazer traços mais finos. E aí, que interessante. Todo mundo lá em casa vai começar a fazer a experiência agora. É muito legal. Depois do almoço vai ser cheio de espuma e desenhos divertidos. Isso. E
Me diz uma coisa, eu estou vendo aí que você separou umas cafeteiras para mostrar para a gente. Quais são os tipos de café mais indicados? Como que a gente deve escolher o café? Como escolher as cafeteiras? Mostra aí para a gente algumas legais. Eu vou mostrar aqui as minhas cafeteiras que eu tenho aqui em casa, que são as minhas favoritas. E as que eu mais costumo tomar, né? Ok. Eu vou começar aqui com a italiana. Essa aqui é a cafeteira italiana. Ela é conhecida, né? Ela é conhecida. Você coloca o pó de café, mostra aí pra gente. Coloca o pó de café no meio, não é isso? Aqui dentro tem o filtro dela, que você coloca o pó. Aqui embaixo fica a água. E conforme a água ela vai esquentando, ela vai subindo e ela sai por aqui. Ela acaba saindo por aí, ela acaba saindo por aqui por esse buraquinho. E essa é a chamada de moka. Essa cafeteira é chamada de moka, ou também conhecida como cafeteira italiana. E por que ela é prática? Por que ela é tão procurada? Ela é tão procurada justamente pela praticidade dela. Ela não necessita de algum filtro, de qualquer outro equipamento especial. O esquema que ela é feita é justamente para ser prático. Você simplesmente só vai colocar o pó dentro dela. Você vai colocar o pó e a água. E aí ela faz todo o resto de uma forma natural. Por isso que é mais prático, que ela é mais procurada. Essa aqui já filtra. Não precisa de papel, não precisa de coador, nada disso. Não precisa de papel, exatamente. Outra cafeteira que eu tenho aqui, que eu gosto muito, essa daqui é conhecida como a prensa francesa. Prensa francesa. Prensa francesa. A prensa francesa, ela também segue do mesmo princípio da outra, que você não precisa de um filtro, porque o filtro já é embutido nela. Ela tem uma outra característica, que foi a que eu disse. Você simplesmente joga o pó aqui dentro, né? Lá no fundo da cafeteira. Lá no fundo da cafeteira. E aí você vai jogar a água quente, né? Como eu disse anteriormente, junto com o pó. Em torno de 90 a 95 graus. Vai deixar ele agindo por dentro por mais ou menos 5 minutos. E aí, essa parte, ele é o filtro dele. Ele é um filtro de metal. Ele é um filtro de metal. Você pode ver aqui que ele é um filtro de metal. E aí você filtra ele assim. Prensando ele. Por isso que ele tem esse nome. Porque você vai... Fechamos aqui. Você vai... Fechou. Prensou. E não fica... Pergunta de pessoa leiga. Não fica nenhum pó junto do líquido. Não fica. Por quê? Como ele tem 3 camadas de filtragem e o pó da prensa francesa, ele é um pó mais grosso. Ele não é aquele pó normal que a gente costuma encontrar no mercado. Ele tem uma granulometria maior. Ele é mais grosso, ele é como se fosse uma areia grossa. Legal. Isso impede. E ele fica mais gostoso justamente porque ele fica mais tempo em infusão. Então, a água ela fica mais tempo em contato com o café. Quando você toma dessa cafeteria, quando você toma nessa cafeteira, você vai achar que o gosto pode ser um pouco mais aguado, justamente porque, como ela não é um café que é passado por pressão, como o café expresso, por exemplo, ele acaba que não tira os óleos do café, porque o café também tem óleos. Óleos do café.
Os Tá. olhos do café. Isso é tema para outra entrevista. Vamos lá. Isso tem uma pauta de entrevista, mas tudo bem. Legal. Mas ele faz com que o café ele fique, parece que está com gosto mais fraco, só que ele tem uma quantidade de cafeína muito maior. É justamente porque aqui dentro ele vai ficar em contato da água com o pó o tempo inteiro. Ou seja, o tempo inteiro ele vai estar lá absorvendo a cafeína para a água. Então ele tem mais cafeína, porém ele tem uma aparência mais aguada, é isso? Isso, exatamente. Legal. E a outra que você trouxe? Essa daqui, que eu acho que é a minha favorita, essa daqui é a Chemex. Isso é uma cafeteira, André Mendes? É uma cafeteira. Isso é Olha, se eu visse isso numa loja, eu ia achar qualquer coisa menos uma cafeteira. Mas é uma cafeteira. Explica pra gente. A Chemex, ela é uma cafeteira bem diferente. Por quê? Ela é uma cafeteira que ela foi criada mais ou menos na década de 40, na verdade foi feita em 1941 por eu acho que era um alemão que estava nos Estados Unidos. Eu não sei dizer o nome dele, eu sei que é Peter Schumannbaum, uma coisa assim, é um nome complicado. Mas essa cafeteira, ela tá no MoMA, lá em Nova York, como representação de conceito de design, desde a década de 60. Legal. Por quê? Mas onde se coloca o pó, onde se coloca a água nessa cafeteira? Explica aí, André. Então, eu vou até demonstrar aqui rapidamente, é com papel. É papel. O que acontece? É papel. O que acontece? Quando é papel de café? É coador de café ou papel guardanapo? Esse é um papel que é da Chemex, ele é feito para Chemex. Esse Peter Schumannbaum, quando ele fez a Chemex, ele fez com equipamentos de um laboratório químico. Ele viu, tanto que se você for ver, ele parece aqui um equipamento de laboratório químico, né? Parece. Ele foi estudando... Aqueles equipamentos de tubo de ensaio. Exatamente, ele foi estudando do próprio laboratório dele uma forma de ter um café melhor. Então ele usou os equipamentos para poder fazer isso. Interessante. Inicialmente, ele era um filtro de componentes químicos. E aí você tem a cafeteira... Olha só. E aí você a gente coloca esse filtro de papel aqui, né? Ok. Ele é colocado aqui. Isso. Você coloca o pó aqui dentro. Pó de café aí. Pó de café aqui dentro. Ok. E aí a gente passa a água normalmente. Assim como é feito numa cafeteira Melita, ele vai descendo a água e a água vai vindo aqui para baixo. E ele tem toda uma forma, por isso que ele ganhou esses prêmios de design, porque ele tem esse vinco que você consegue derramar o café mesmo com o filtro, e ele tem uma marcação que parece um umbigo aqui, que essa marcação ele diz qual que é a quantidade de água ideal. Não pode passar dessa marcação. O ideal é que não passe, justamente porque ele tem todas essas coisas que demonstram. E tem essa parte de madeira. Maravilhoso! Para você não queimar os dedinhos, e você pode amarrar aqui. E muito legal, André! Por isso que ela está no Museu de Arte Moderna nos Estados Unidos até hoje, representando o mundo do design e das cafeteiras, né? E isso que eu acho que o sabor dela é sensacional, Eu prometo fazer um café desse para você. Muito bom, vou cobrar, hein? André, eu quero que você... nós já estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente, foi muito legal. Eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores, seus contatos, onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, sua pesquisa, suas viagens. Certo. Bom, os meus contatos é só procurar no Facebook e principalmente no Instagram
Café com Like, né? A gente tem produzido Café com Like, um trocadilho para café com leite, né? Pode assim perceber, né? Café com Like. Deixa o link para a gente. Vou deixar aqui o link para vocês. Eu vou começar a fazer. Nós já começamos a fazer alguns vídeos que nós estamos editando, né, para poder dar dicas de como encontrar um café melhor, que tipos de cafeterias. Legal. Um pouco mais dentro do mundo do café, explicando um pouco mais a fundo essas informações. Eu acredito que em breve a gente já vai ter, nós já teremos alguns vídeos legais e mais fotos no Instagram para poder acompanhar. E sempre que você tiver alguma ideia, putz, eu estou em São Paulo, onde será que tem uma boa cafeteria? Eu sei que no André do Café com Like, lá a gente vai encontrar algumas referências lá. Muito bem. E aí muito bom. Posso dizer que todos podem procurar lá, usar como referência. E eu realmente sou crítico. Se eu tiver uma cafeteria e eu não gostar, eu não vou postar. Então, com certeza o que tem lá são coisas que eu garanto que são muito boas. Muito bom. André, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu creio que as pessoas amaram. Eu adorei saber desses detalhes do universo do café. Quem sabe mais para frente você volte para falar mais sobre esse tema. E hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua companhia no dia de hoje. Eu desejo que você fique bem, desejo que você esteja bem e que você tenha plena vida. Um grande beijo, até a próxima. Quero café, quero café, quero café.